O que fazer quando uma ameaça é maior do que as nossas forças? Como agir quando não há estratégia humana suficiente para enfrentar a crise? No estudo de hoje, nós vamos entender como o poder da oração se manifesta quando nós entregamos a crise completamente nas mãos de Deus, reconhecendo sua soberania e confiando na sua intervenção. Está no ar o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Que bom ter a sua companhia, que bom estarmos juntos, para a gente conversar um pouquinho mais, para a gente estudar a Bíblia e para despertar no nosso coração, porque eu saio sempre daqui muito mais motivado a ler a Bíblia. Espero que isso aconteça com você. Eu não sei se a Bíblia para você é um livro difícil de compreender, mas nós sempre preparamos materiais para facilitar sua compreensão. Agora, estude, assim, busque conhecer. Nós queremos despertar isso em você, né? Porque o que vai nos levar ao conhecimento, à libertação verdadeira, é a busca pela palavra. A Novo Tempo, através de rádio, TV, web, é só um instrumento para apresentar a verdade, apresentar a esperança, e você busca e confirma que o Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos para a sua vida. Estou falando para você hoje que está passando por um momento difícil, uma crise, uma situação extremamente desafiadora. Esse é o tema que nós vamos conversar hoje, analisando mais uma história bíblica. Você pode estudar com a gente, você pode entender mais o tema dessa temporada, que é o poder da oração, porque esse é um estudo da nossa estrutura bíblica virtual e você pode fazer isso estudando através do WhatsApp com a Esperança. É pelo celular. É só você salvar o número 12982000062 12982000062. Salva esse número, é o nosso WhatsApp, né, da Esperança, e aí você vai interagir com ela, escreve que você quer estudar e ela vai te enviar os estudos, sempre fazendo perguntas no A, B ou C. Você escolhe o estudo O, que é o estudo do poder da oração dessa temporada, e depois você pode fazer também os outros estudos, tá bom? Vamos crescer no conhecimento da palavra durante essa semana, entendendo que o Senhor, Ele faz grandes coisas através da nossa vida quando nós revelamos total dependência dEle. Reconhecemos, precisamos de Ti. Nós analisamos ontem que Salomão disse: eu sou uma criança, como vou governar? Como eu vou reinar? E o Senhor lhe deu sabedoria e ele agiu. Teve momentos que ele abandonou, mas quando agiu com sabedoria, o reino do Senhor cresceu. O reino do Senhor foi uma bênção ali, através daquele povo. Mas hoje nós vamos continuar a parte da história. Eu quero orar antes, e você vai ver que depois da morte de Salomão há uma divisão. Mas o Senhor continua cuidando daqueles que se colocam nas mãos, daqueles que dizem: eu dependo de Ti. Vamos orar? Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez, nos dê compreensão, entendimento, e que a gente entenda os Teus propósitos. Eu estou orando agora, e é possível que algumas pessoas que estão me assistindo estão enfrentando crises, uma situação que não encontram saída aos olhos humanos. Por favor,
tenha, Senhor, e haja, tenha um olhar para esses queridos e haja na vida deles. E que eles se voltem para Ti, e entendam que o Senhor é capaz de transformar tudo. Eu clamo por isso, meu Deus. Ensina-nos isso agora, através do estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, o capítulo 32. 2 Crônicas 32. Quando você estuda os livros históricos do Antigo Testamento, você percebe que o povo de Deus, depois do reinado de Salomão, quando Roboão, seu filho, vai assumir o reinado, o povo de Deus se divide. Roboão age de forma muito dura com o povo, era um momento para agir com sabedoria, prudência, equilíbrio, mas ele age de forma muito dura e o reino se divide. As 12 tribos, agora ficam 2 tribos no sul e 10 tribos no norte. Jeroboão lidera essa separação e coloca uma nova capital no reino do norte. Jerusalém no reino do sul e no reino do norte Samaria. E o reino do norte é tomado pelo Império Assírio, no ano 722. Eles se diluem ali. Eu já citei aqui em algum momento, esses parte desse grupo serão os samaritanos, condenado pelos judeus no Antigo Testamento, e o Senhor vai dizer que todos o Senhor quer atrair. No ano 722, o Império Assírio está em total ascendência nesse período, total crescimento. E no ano 701, quando o rei Ezequias era o rei do Reino do Sul, um rei extremamente dedicado ao Senhor, um rei que fez coisas positivas, né? Ele resgatou a verdadeira adoração a Deus, é um rei que busca seguir a vontade do Senhor. Em determinado momento comete os seus equívocos, mas ele se destaca como um rei que busca espiritualidade. Por que eu estou fazendo essa introdução e destacando essas características do rei Ezequias? Porque vai chegar um momento que ele vai clamar a ajuda do Senhor. E às vezes a gente acha que quando um personagem clama, a gente tem, lógico, histórias de personagens que se afastaram dos caminhos e depois clamam ao Senhor, né? Sansão, por exemplo, né? Chega um momento, no último momento da vida ali, que ele clama a ajuda do Senhor. E o Senhor vê a sinceridade do coração. Mas a maior parte desses personagens são descritos como pessoas tementes a Deus, pessoas que tinham uma vida de oração. Então, quando a gente vê uma história de libertação, a gente vê que aquele clamor é fruto de um momento constante, é fruto de uma vida entregue ao Senhor. Não é uma oração única, não, é um perpetuar. Isso aqui traz para a gente uma lição importante. Eu entendo, se em determinado momento a gente tiver uma crise e clamar ao Senhor, o Senhor vai ouvir a sinceridade do nosso coração. Agora, tenhamos uma vida de oração, para que quando a crise vier, e ela vai vir, em algum momento vem, quando a crise vier, eu conheço meu Deus, eu sei para quem eu vou clamar, eu sei para quem eu vou pedir. E essa oração não é uma única, um momento separado. Não, não é. Vamos ao texto bíblico para a gente entender isso. Então, lembremos que o Império Assírio é um império que está em ascendência, né? Depois dessas coisas, 2 Crônicas, capítulo 32, tá? Verso 1. Depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Essa descrição de fidelidade são as ações do rei, que estão descritas nos versos anteriores. Por exemplo, lá no capítulo 31, Ezequias regula as contribuições para os sacerdotes e para os levitas. Então, ele tem uma série
de ações, a celebração da Páscoa, no capítulo 30. Ezequias manda abrir o templo, no capítulo 29. Ezequias estabelece o culto a Deus, no capítulo 29. Então, é uma série de manifestações de um indivíduo que era fiel a Deus, um rei fiel a Deus. Quando Ezequias viu que Senaqueribe e o seu império, ascendente, tinha vindo e estava resolvido atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora das cidades. E eles ajudaram. Ações de proteção. Assim, muito do povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade, construiu torres sobre elas, levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Se preparou, humanamente fez o que poderia ser feito. E vão existir momentos na vida, queridos, que nós vamos fazer tudo o que pode ser feito humanamente. Mas existirão momentos que, depois de todas as ações humanas, a gente vai clamar pela intervenção divina. Porque existirão momentos que nós vamos entender que as ações humanas são limitadas. Estou falando para você que está lutando com a sua saúde, um diagnóstico negativo, ruim. Faça tudo o que você puder fazer. Busque os tratamentos, busque os médicos. Eu acredito que Deus tem dado sabedoria aos médicos para tratar, para cuidar. Mude seus hábitos. Sabe, às vezes nós, em determinado momento, precisamos mudar o nosso estilo de vida. Isso vai contribuir. É possível que você já tenha ido em uma consulta, por exemplo, que o médico comece a perguntar quais são os seus hábitos. Por isso que nós aqui na Novo Tempo incentivamos hábitos saudáveis. Faça tudo o que puder ser feito. Mas talvez você esteja naquele momento em que, pastor, eu estou fazendo tudo o que pode ser feito, mas eu preciso colocar os meus olhos no Senhor. Existirão momentos que serão assim. Eu oro para que Deus dê sabedoria aos médicos, para que Deus use o tratamento, para que Deus te dê forças para mudar os hábitos. Mas oro também em nome de Jesus que o Senhor venha agir de forma sobrenatural. Ezequias fez tudo, estava fazendo tudo o que podia ser feito. Pôs os oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-se na praça junto com o portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Esse é um verso para a gente sublinhar aí na Bíblia, para a gente guardar, para a gente pensar. Quando a gente for afrontado, quando a gente estiver enfrentando uma situação extremamente assim, fora do nosso controle, que a gente não esqueça que quem está com a gente é maior do que qualquer ação do mal. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está do nosso lado, quem pode nos destruir? Com Ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus. E Ezequias sabe quem é esse Senhor. Por isso que o texto começou: depois dessas coisas, dessas manifestações de fidelidade, Ezequias sabia quem era esse Deus. Depois disto, quando Senaqueribe, rei da Síria,
com todo o seu exército, sitiava Laquis. Ele enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês confiam, vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada? Em que vocês confiam? Entende aqui? Senaqueribe mandou um recado para desestabilizar o povo que estava convicto, diz o texto, o povo que se animou, o povo que acreditou nas palavras do seu rei, e agora vem uma oposição. Essa é a vida como ela é. A gente recebe uma promessa do Senhor e alguém questiona essa promessa. A gente tem verdades da palavra sendo apresentadas na Bíblia e a gente vê alguém vindo dizendo: você acredita nisso? Você acredita nesse livro? A Bíblia, quem disse que o que está escrito é verdadeiro, entende? Sempre haverá, desde o Éden, Deus dizendo algo e o inimigo de Deus querendo destruir aquilo que Deus disse, colocando dúvida. E talvez eu estou falando para você que tem dúvida. Dúvida, talvez por uma situação desafiadora, e você pergunta: mas por que isso está acontecendo? Essa foi a estratégia de Senaqueribe, fazer com que o povo ficasse desequilibrado. Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede? Porque essa era a estratégia, cercar a cidade. Ó Senhor nosso Deus, Ezequias está dizendo: ó, o Senhor o nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Não é ele que está fazendo isso? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, dizendo a Judá e Jerusalém: diante de um só altar vocês devem se prostrar, e apenas sobre ele vocês devem queimar incenso? Não é esse que transformou? Vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações, daquelas terras, puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas mãos? Olha o que diz o verso 14. De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Entende o discurso de ameaça de Senaqueribe? Para espalhar entre o povo, para que o povo se rebelasse contra Ezequias, para que Jerusalém fosse tomada. Portanto, não deixem agora que Ezequias os engane, nem que os incite assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Que discurso atrevido! Esse é o inimigo que se opõe. Os discursos sempre são atrevidos, tentando fazer-nos abandonar a nossa fé, desanimarmos, ocuparmos a Deus por aquilo que está acontecendo. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus, contra Ezequias, seu servo. Falaram ainda mais. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E ele tem um histórico de vitória, um reino em ascendência. Quem poderia ir contra? Os servos gritaram bem alto em hebraico ao povo de Jerusalém que estava sobre a muralha, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Então, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Clamaram. Essa não é uma oração única, como eu mencionei. Essa é uma oração constante, um fruto de uma vida de consagração e entrega, de pessoas tementes a Deus.
mas que agora vivem um momento desafiador. E a descrição está no texto correlato, onde se descreve a mesma história, segundo Reis, capítulo 19, verso 15. Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Aquela regra que a gente tem mencionado nos últimos dias, o reconhecimento. E agora ele clama: inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras. Eles fizeram isso, lançaram fogo nos deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Queridos, a oração bíblica não ignora a realidade. Ela entrega a Deus a realidade. Senhor, é verdade. É verdade que Senaqueribe é poderoso, destruiu todas essas nações. É verdade, Senhor. Ele destruiu todos esses deuses, são deuses de madeira, deuses eram objetos. Mas, por favor, Senhor, para que o Teu nome seja reconhecido como Deus diante de todas as nações, não nos deixa ser destruídos por Senaqueribe. Talvez você esteja precisando encarar a realidade, a situação é difícil, eu não sei o que fazer. Senhor, já tentei tudo. Já fiz tudo o que humanamente poderia ser feito. Por favor, me ajuda. Me dá força para resistir a essa situação. Essa é a oração de alguém que está próximo de Deus. A crise, ela pode ser grande demais para nós, mas ela nunca vai ser grande demais para Deus. Não esqueça disso. O que você talvez está passando, talvez esteja te sufocando, mas o Senhor é capaz de libertar. Segundo Crônicas, capítulo 32 e o verso 21, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Quando ele entrou no templo de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram a espada. Não é impressionante? Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. E lhes deu o quê, queridos? Paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado à vista de todas as nações. Não te impressiona? A história bíblica, ela nos traz lições para hoje. Leve as suas cartas de ameaça para Deus. O que está sufocando aí? O que está sendo difícil aí? O que está te colocando numa situação, eu não sei o que fazer, o que é? Leve isso para Deus. Para Ezequias foram as cartas de ameaça de Senaqueribe. E para você o que é? Ore antes de respondê-las. Ore antes de definir, sabe? De acusar, de dizer, Senhor, por que o Senhor quer isso? E eu repito isso algumas vezes já aqui no programa. Tem coisas que acontecem que não são da vontade de Deus. Entenda isso. Este é um povo que vai vir contra Deus, mas ninguém virá contra a gente ao ponto de nós não termos forças para suportar no Senhor. É isso que eu tenho que entender. Nós vivemos num mundo
onde nós temos a luta entre o bem e o mal, é o grande conflito, e podemos estar expostos a situações que são inexplicáveis, que são ruins, que nos sufocam, que nos destroem. Reconheça quem Deus é antes de focar no problema, querido. Reconheça quem Ele é. Confie que Deus governa acima das circunstâncias, que Ele está acima de qualquer problema que a gente esteja passando. Eu sei que quando a gente está no meio da situação, quando a gente está ali envolto com o problema, a gente não consegue visualizar um caminho, a gente foca tanto no problema que a gente não foca naquele que é o libertador, naquele que tem um olhar para a gente, aquele que diz assim: você não está sozinho. Você não está sozinho nessa situação, eu estou com você. Eu enviarei anjos ao seu cuidado. Acredite em mim, reconheça que eu sou o Deus que está governando, que está cuidando acima dessa situação. Como a gente tem visto, talvez as situações não se alterem, mas Deus continua conosco. Por isso, coloca seu olhar diante do Senhor. Qual é o problema que está aí? É um casamento que está acabando? É um filho que tem atitudes que são contrárias à vontade de Deus? É a doença que bateu a porta? É o vício? É a incredulidade? Você duvida hoje da sua fé? É a decepção do seu ambiente religioso? Ou você olha para o mundo e diz assim: não consigo acreditar em mais nada. O que é? Eu quero fazer um apelo para o seu coração. Não sei o que é, mas coloque diante do Senhor agora. E assim como o Senhor atentou para o clamor de Ezequias, o Senhor atentará para o seu clamor. Ouve, Senhor, disse ele. Por favor, ouve, Senhor, olha para a gente. Diga isso. O Senhor vai trazer a paz para o seu coração. Paz essa que excede a todo entendimento. Eu quero orar por isso nesse momento. Vamos orar juntos. Vamos colocar diante do Senhor aquilo que está atormentando, que está angustiando, que está sufocando. Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado por essa descrição desse homem de Deus que procurou restaurar os preceitos entre o povo, mas que sofreu, que foi afrontado por um rei, uma nação destruidora, mas ele colocou diante do Senhor a sua angústia, e nós queremos colocar diante do Senhor a nossa angústia. Eu não sei o que está passando aquele que está me assistindo agora, mas que ele saiba que não há nada que o Senhor não possa dar forças para ele suportar e que o Senhor não transforme. Eu suplico por isso, meu Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua família. E nós nos encontraremos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.